Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip. Vamos falar sobre o Wimbledon. O terceiro dia acabou e tá bem maluco, né? Porque a gente já teve jogos de segunda rodada realizados e temos jogos de primeira rodada que ainda não aconteceram. O Djokovic já está classificado para a terceira rodada e Alexander Zverev ainda não estreou no torneio, né? É uma loucura. Isso faz muito parte da bizarrice que está sendo a organização do torneio, que durante o dia de hoje, né, com o céu todo escuro, resolveu abrir as quadras principais para assim, realizar os jogos, né? Porque tem a regra que tem que ser um torneio que não seja indoor, né? Por isso que é teto retrátil, toda essa palhaçada toda. Isso é a mesma coisa, só vai começar os jogos nas quadras com teto retrátil, que são as únicas que podem ter jogos, né? O tempo todo, né? Já que o teto fecha e a chuva não afeta. E começa 2 horas mais tarde do que as quadras abertas. É um amadorismo inacreditável. E a gente teve mais jogos hoje que não foram encerrados devido à ausência de luz natural, né? Ano passado o Wimbledon escorreu sem tantos problemas, porque o clima foi mais gentil e agradável. Mas assim, quando chove na primeira semana é uma loucura, porque quando chega já fase oitavas, quartas de final, é tudo nas quadras principais, né? Na quadra 2 e quadra 1 e as quadras, assim, 3, 4, 5, 6, que são das partes de fora, né? Aí essas quadras vão para os torneios juvenis. Então, sinceramente, né, eu acho que o Wimbledon tá mostrando que ainda está anos atrás dos outros grandes lãs. Quando o Roland Garros já tem teto retrátil, já tem, assim, como o Wimbledon tem, mas sabe usar melhor, e como já tem também iluminação artificial, tá na hora de o Wimbledon se adaptar aos tempos modernos, até porque é uma questão logística, né? Se você tem iluminação artificial, você consegue realizar mais jogos no mesmo dia e não faz essa palhaçada de separar o jogo de um dia para o outro, né? Isso é muito antigo, né? Então vamos lá, vamos falar aqui. E é tão louco que eu tenho que, assim, lembrar quais são os jogos que, foram interrompidos e voltaram, né? Porque o SofaScore não consegue ajudar, até ele tá bagunçado devido a tantos jogos que foram interrompidos e retomados. Mas um deles para se falar é o Sauerland eliminando o Roberto Bautista Agut. Eu não esperava essa, mas o tenista russo venceu o espanhol por 3 sets a 2. Lembra quando foi interrompido? Tava 6-2, 6-7, 7-6 para Bautista Agut. Nos últimos 2 sets, 6-4, 7-5 para o tenista da Rússia. O número 92 do mundo avança à próxima rodada de Wimbledon. Taylor Fritz vence Yannick Hanfmann. O jogo tinha sido interrompido com 3-2 no quinto set e o Fritz conseguiu uma quebra de saque e conseguiu fechar. Inclusive o Fritz voltou jogando muito bem, né? Mas amanhã, se tudo correr certo, se não tiver chuva, vai enfrentar um tenista completamente diferente, que é o Mikael Ymer. A gente já vai falar um pouco sobre isso e vai ter que melhorar se quiser ganhar, né? Porque um dos melhores jogadores da primeira rodada foi justamente o Mikael Ymer, né? A gente também teve, deixa eu ver aqui quais jogos foram encerrados. Shapovalov e Albot, né? O Shapovalov elimina o Albot, que havia vencido o primeiro set 7-5, mas a paralisação foi boa para o tenista canadense, 6-4, 6-2, 6-2, bela vitória. Já falando de pipocada, né, de um tenista que tem um ranking muito bom e caiu logo na primeira rodada, Borna Coric, Guido Pella, número 308 do mundo, tudo bem, no auge já foi top 30, mas a gente tá falando do Guido Pella hoje, né? Venceu o Borna Coric por 3 sets a 2, 6-3, 7-5, aí parecia que o Coric ia virar, 6-4, 6-3, tudo isso para tomar um 6-1 no quinto set, né? Vergonhoso o Borna Coric saindo tão cedo em Wimbledon, a expectativa era alta para o tenista da Croácia, que é um tenista que tem condições de jogar bem todas as superfícies pelo jogo que ele tem, né? Não é um jogo preso ao saibro, à quadradura, é um jogo que devia render bem na grama, mas não rendeu, né? E é só que o Coric também, a gente sabe, é um cara que tem um histórico de nunca ir bem em Grand Slam. Eu não me lembro de campanhas muito sólidas dele, né? Pode ter uma ou outra aí, mas sinceramente a maioria é isso, né? Caindo cedo nos torneios para tenistas que você espera que ele vença, mas não vence, né? Deixa eu ver aqui. O Giron ganhou do Delian, né, tenista da Bolívia, 7-6, 6-4, 6-4, né? Tem que lembrar desse jogo. O Arthur Miller venceu o Ridderneck Nash por 3 sets a 1. Não esperava esse resultado, mas aconteceu. 7-6, 1-6, 6-4, 6-3, 6-4. Boa vitória para o Alexandre Miller, né? Esse é o nome dele. Vai enfrentar o Carlos Alcaraz, inclusive. Ben Shelton passou um sufoco contra o Taro Daniel, mas venceu o japonês 6-4, 6-3, 3-6, 4-6,
6-3, jogo duro. Olha, esse atropelo aqui eu não esperava dessa forma. O Griekspoor é um bom tenista de grama, mas o Marton Fucsovics, que é melhor ainda na grama, atropelou o cidadão. 6-4, 6-2, 6-4. Vitória maiúscula de Marton Fucsovics. A gente também teve a vitória de Holger Rune contra Olof Hagen, da Grã-Bretanha, que também entrou pro White Card, né? Não tem ranking para entrar no torneio. 7-6, 6-3, 6-2. Primeiro set duro, mas depois disso controlou a partida do Holger Rune. Esse jogo tem vídeo aqui no canal, mas vamos lembrar, Stefanos Tsitsipas precisou de 4 horas para ganhar do seu rival Dominic Thiem, que está longe do seu auge, mas conseguiu complicar a vida do grego, né? 3-6, 7-6, 6-2, 6-7, 7-6, né? Jogo duríssimo para o Tsitsipas. E para mim não é um bom sinal já começar o torneio desse jeito, né? Ainda mais quem vai enfrentar o Andy Murray na próxima rodada, né? O Daniel Stricker ganhou do Alexei Popyrin. Olha, que pipocada do Popyrin, hein? Nossa, é uma falta de regularidade impressionante. Ele oscila entre um nível competitivo e um nível assim que o cara não consegue fazer quase nada em quadra, né? O Popyrin é um cara que, se você olha ele sacando, né? Ele sai de um 8,80 de uma maneira muito abrupta, né? Ele tem horas que ele tá sacando e tá impossível. Me lembro de uma das vitórias dele contra o Aliassime, que foi a vitória ali, acho que em Roma, né? Acho que foi em Roma que ele ganhou do Aliassime, cara. Ele, no último set, que perdeu acho que 4 pontos no saque, o set inteiro contra um cabeça de chave, um número, claro, que tá no top 10. Tudo bem que o Aliassime tá mal no ano, mas vamos pegar o jogo contra o Taylor Fritz no Australia Open. No terceiro set, ele não perdeu 1 ponto no saque dele, entende? Por que eu tô querendo dizer isso, né? É um cara que você vê que saca bem, né? Quando ele tá, assim, confiante, ele saca bem. Ele começa fazendo 6-3 em 24 minutos. Aí depois que acontece, leva um 6-3, 6-2 na cabeça. Consegue fazer um 6-4 no quarto set, abre 4-2, tem chance de quebra para fazer 5-2, né, e sacar para fechar e leva a virada para 7-5, né? Eu acho o Popyrin um tenista com teto de produção maior que o do Stricker, mas esse é o grande problema do Popyrin. Ele não é um cara regular, e por mais que o teto de produção dele seja alto, o piso é muito baixo, né? E é mais uma derrota, assim, frustrante, né? 2 grandes slams seguidos saindo na primeira rodada e na grama, que sério, né? Tipo assim, o cara é um sacador, bate pesado na bola, você não pode esperar uma superfície melhor para esse tipo de jogo, né? É tão curioso o Popyrin que o torneio da temporada dele, o Australian Open, ele foi terceira rodada, ok, mas foi Roma, um torneio de saibro, que não deveria ser um cara que normalmente se movimenta mal, bate firme na bola. Ele jogar o melhor torneio dele no saibro mostra o quão irregular ele é, né? O Jiri Lehetka atropelou o Offner, podemos dizer assim, 1h41, triplo 6-4, bela vitória do Lehetka. Milos Raonic venceu o Denis Novak, bela vitória, perdeu o primeiro set no tie-break 7-6, depois, obviamente, né, 7-5 no tie-break, aí 6-4, 7-6, 6-1 para o tenista canadense que avança a segunda rodada. Lloyd Harris perdeu para o Barreri, né? O Lloyd Harris, que é um bom tenista, mas acabou perdendo para o tenista francês, que também joga muito bem na grama. 7-5, 6-7, 7-5, 6-3. Jogo de mais de 3 horas, foi bem duro. E esse jogo aqui, Dimitrov confirmou o favoritismo e atropelou o Shimabukuro, né? Que é o tenista japonês que veio do qualifying. 6-1, 6-2, 6-1. Olha em Grigor Dimitrov, que esse cara é um tenista de grama excepcional, né? É um cara, obviamente, não é tão confiável, também oscila demais, mas o Dimitrov, ele tem tênis para ir muito longe na grama. Outro tenista que, ao meu ver, jogou super bem, Francisco Cerúndolo, né? Quase confundiu com o irmão dele, Juan Martín, né? O Francisco Cerúndolo, que foi campeão recentemente, que foi em Eastbourne, né? Consegue aí o título né? Conseguiu o título, mas consegue uma vitória na abertura de Wimbledon, 5-7 no primeiro set contra o Nuno Borges, depois 6-3, 6-3, 6-4. De novo, jogo de fundo de quadra do Cerúndolo, maravilhoso. O saque, nem tanto, né? Eu acho que esse que está sendo o problema grande da carreira do Cerúndolo ainda, mas ele tem tempo de sobra para conseguir um saque de mais qualidade. Francis Tiafoe ganhou do Yin Wu por 3-0. O primeiro set foi duro no tie-break, 7-6, mas depois disso o Tiafoe controlou a partida 6-3, 6-4. Boa vitória para o tenista dos Estados Unidos. A gente também teve Daniil Medvedev estreando contra o Arthur Feri, vitória de 3-0 do Medvedev, uma partida irregular. Oscilou entre o melhor Medvedev, que é um tenista perigosíssimo, e o Medvedev, que às vezes fica muito passivo, comete alguns erros, oscila demais no saque, mas no contexto geral cresceu nos momentos difíceis e venceu 7-5, 6-4, 6-3, mas tem uma pedreira na próxima rodada, a gente já vai falar disso, né?
Tommy Paul ganhou do tenista japonês, né, o Mochizuki, né, por 3-0, 7-5, 6-3, 6-1. Boa vitória para o americano, que joga bem na grama também. A gente também teve Novak Djokovic, né, dispensa apresentações, contra o Jordan Thompson. Jogo complicadinho, né, principalmente o segundo set do Thompson, que foi muito bom, até o terceiro. Mas nos momentos mais difíceis e decisivos para a partida, deu Djokovic. Então 6-3, 7-6, 7-5 para Novak Djokovic. A grande surpresa da rodada, lembra que eu falei que ele era favorito ao título de Wimbledon? Um dos favoritos? Favorito é o Djokovic, né? Mas acho que um dos caras que podia bater de frente com o Djokovic, o Sebastian Korda, ele mesmo falou que era um dos favoritos. Eu dei bola para ele. Perdeu na estreia pro Diri Vesili, que é atualmente o número 528 do mundo. Tudo bem, o Vesili joga bem na grama, mas não dá, né, gente? Que atuação medonha do Korda, né? 7-6, 4-6, 6-2, 6-3. Não, terceiro e 4-7. Passeou o Vesili para cima do Korda, depois de um set difícil de abertura, que ele consegue ganhar no tie-break com 9-7, perder na segunda parcial. Mas decepcionante o Korda, ainda mais depois do que ele falou, né? Porque aí pega mal, né? Você falar que é um dos favoritos pro torneio sai na primeira rodada, aí é dose, né? E Livastica venceu o Frederico Coria, acho que é Frederico o primeiro nome do Coria, né? 3-7-1, perdeu o primeiro parcial 4-6, mas depois 6-4, 6-3 e 6-0, né? Aplicando um pneu, William Ivasca. A gente também teve Christian Eubanks e o brasileiro Thiago Monteiro. E assim, o Thiago Monteiro até me iludiu no primeiro set, porque jogou super bem, né? Fez um baita set, não foi ameaçado no saque. Eu falei, será? Pô, será que ele vai realmente cometer o crime, né? Porque o Eubanks tá jogando bem, né? O Eubanks é 43 do mundo, né? Ele é um tenista que vem de título na grama. Será que ele comete o crime? Venceu o primeiro set 6-4. Depois o Eubanks venceu 7-6, não, 7-5, 7-5, 6-3, né? Mas também, assim, o choque seria se o Monteiro ganhasse, né? Com todo o respeito ao Thiago Monteiro, tenista combativo e tudo isso, é um tenista que eu não vejo lá muitos recursos. O Eubanks é um tenista bem superior e fez valer a superioridade dele. Foi bem no jogo, né? Sustentou o jogo bem até o terceiro set, mas na hora decisiva, o americano sempre crescia. O Adrian Manarino mostra como ele é perigoso na grama e atropelou o Alexander Tchevchenko, né? 6-3, 6-3, 6-2, 1h30 para o Manarino avançar. Olha, abre o olho, Medvedev, abre o olho, né? A gente também teve Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, vitória, né, por enquanto parcial do Berrettini, o jogo foi interrompido, né? Os primeiros 7-6 Sonego, no segundo 6-3 Berrettini, no terceiro 7-6 Berrettini, então 2-7-1, 1-1 no quarto set. A gente também teve interrupção do jogo do Jason Kubler contra o Humbert, jogo que tá 2-7-1 para o Kubler, 6-4, 4-6, 6-2. A gente também teve Kopjans e Alex de Minaur. A gente teve 6-7 no primeiro set, o de Minaur, depois duplo 6-3, 2-7-1 para Alex de Minaur. A gente também teve Jannik Sinner ganhando de Diego Schwartzman, jogo que eu cobri aqui um short no canal. Primeiro set duro, 7-5, depois 6-1, 6-2 para Jannik Sinner. A gente também teve Laslo Djere contra Maxime Cressy. O Cressy saindo na primeira rodada do torneio. 7-6 no primeiro para Maxime Cressy, depois Laslo Djere foi lá, 7-6, 7-6, 7-6, 4 tie-breaks no jogo, 3h39, então grande vitória para o Laslo Djere. E a gente também teve Christopher O'Connell, né, tendo o jogo interrompido, acho que de novo, né, já tinha jogado antes, não conseguiu concluir o jogo, contra o Medjovic, né, tá 2-0 para o O'Connell, 7-5, 6-4, a ver como termina esses jogos, né, jogos que devem ter sua conclusão amanhã, né? Só para citar aqui os jogos que vão acontecer amanhã, né? Para satisfazer a curiosidade de vocês, né? Espero que todos terminem amanhã, que a gente não tenha mais chuva, né? Vamos lá. Alexander Bublik e J.J. Wolf, jogo interessante. Chomsky contra Humbert Hurkacz. Alejandro Davidovich Fokina contra Arthur Fils. Thomas Etcheverry contra Stanislas Wawrinka. Marterer contra o Michael Mmoh. A gente também vai ter Lorenzo Musetti e Jaime Munar. O Vukic contra o Quentin Halys. Zheng Zhang contra Botic Van de Zandschulp, acho que esse jogo é de primeira rodada, inclusive, né? Posso estar enganado aqui. Alexander Karatsev e Andrei Rublev, um jogo muito interessante. Barreri contra Denis Shapovalov, jogaram hoje, vão ter que jogar amanhã. Aí a gente vai ter a conclusão, não, esse jogo aqui é a conclusão, né? De Arnaldi contra Carvalhas Baena, né? 7-6 no primeiro set para Arnaldi, depois 6-4, 6-3, 6-4, 3-2 para Carvalhas Baena. Barrios Vera contra Davi Goffin. Outro jogo que foi interrompido hoje, né? Marco Cecchinato contra Nicolas Jarry. O Cecchinato no primeiro set 6-4, o segundo Jarry ganhava 4-1. O Husler contra o Watanuki, né? 2-0 para o Husler, 7-6, 7-5, mas no terceiro set o Watanuki vence por 5-2.
Alexander Zverev contra o Brower às 11 da manhã aqui no horário, né? Acho que 9 horas da manhã, na verdade, no horário Brasília, 1 da tarde lá em Londres, estreia no torneio contra o Brower, né? E o Cerúndulo enfrenta o Lerhetka, jogo muito legal. Brody contra Casper Ruud. Olha esse jogo. Milos Raonic e Tommy Paul. Esse jogo também é interessante demais, né? A gente também tem Guido Pella e Mayotte, Galan e Oscar Otte, o Moltet contra o Southling, Steve Stricker contra Francis Tiafoe, Marcos Giron contra Marton Fucsovics, Ilya Ivascka e Grigor Dimitrov, jogo bem interessante também. Mikael Ymer e Taylor Fritz, guardem esse jogo promete demais também. O Ymer é um tenista que joga muito bem na grama, tá? Assim, corre muito rápido na quadra, tem se defendido bem, muda bem as direções, vai exigir bastante do Fritz, eu imagino. Daniil Medvedev e Adrian Manarino. Vamos ver o Medvedev se ele consegue dar o troco, mas tá sempre assim um confronto direto negativo contra os franceses, principalmente na grama. Andy Murray contra Stefanos Tsitsipas e Ben Shelton contra Laszlo Djere são os jogos de amanhã. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e amanhã espero vocês para comentar sobre os outros jogos de Wimbledon, tudo bem? Até a próxima, pessoal!